Liberado? Tá bom, vamos lá. Vamos trazer aqui uma meditação que está em João 6. Vamos ler aqui a partir do versículo número 5, para a gente poder refletir aí um pouco sobre algumas coisas que Jesus está falando com o povo, né? Vai dizer assim, João capítulo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães, cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia uma grande multidão naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre eles os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixando por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então nós estamos refletindo sobre a multiplicação de pães. E eu refletia hoje pela manhã, falava com minha esposa, que nós, seres humanos, nós temos em nós algo que é incrível e notório ao ser humano. Aquilo que está ao nosso redor nos motiva ou nos desmotiva. Aí vai falar: pô, mas por que, Hermes? Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque Jesus estava anunciando um reino, estava aqui nesse texto cercado por uma multidão, e em certo momento ele realizou algo miraculoso, algo maravilhoso. Ele multiplicou pães e peixes. E as pessoas ficaram saciadas. A palavra diz, ele diz que é necessário, o que era necessário para cada um. E todos comeram e sobrou. Mas o fato é que esse texto é o início de algo que ainda tinha uma conclusão. Porque Jesus realizar maravilhas é a especialidade dele. Mas às vezes, apenas as maravilhas de Jesus realizadas em nossas vidas não é suficiente. Viver milagres não é suficiente. Então Jesus se retira dali e depois aquela multidão vai atrás de Jesus. O capítulo 7 vai dizer que o povo estava procurando ele. O povo começou a caçar ele. E o encontraram.
Porém, naquela abordagem, Jesus tratou a mesma multidão de uma outra maneira. Jesus expôs algo que acontece conosco, que aquilo que acontece no nosso meio é que nos motiva. E Jesus quer dizer, quem é a motivação não são as coisas que estão ao nosso redor, mas tem que ser somente Ele. No capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes e todos ficam alegres. E há uma motivação geral. Estar perto de Jesus, andar com Jesus, ficar com Ele. Por quê? Porque Ele é o homem dos milagres e provavelmente esse é o homem que Deus enviou. Então eu quero ficar perto dele, quero andar com Ele. Por quê? Qual é o motivo que nos leva a andar com Jesus? E aqui é claro no texto que quando Jesus se retira, porque eles queriam já proclamá-lo rei, porque ele havia feito algo maravilhoso, ele se retira. E as pessoas vão procurá-lo, motivados por aquilo que eles estavam vendo. Pelo milagre. Pelo fato. Pelo concreto. O que é concreto? Que ele pode realizar coisas para mim. Mas no capítulo 7 de João, aquela mesma multidão que se aproximou de Jesus foi tomada de uma palavra totalmente confrontante. Porque vocês estão me procurando por causa dos pães. Vocês estão me procurando por causa dos peixes. Mas eu digo a vocês que eu sou o pão, que eu sou esse peixe. Eu sou este alimento que vem do céu. Se ele não tiver pão, se ele não tiver peixe, não há motivação. Se ele não tiver coisas a oferecer, se esse Senhor não tem coisas a oferecer, se não tem benefícios a oferecer, só ele não basta. E ele está falando que não. Olha, se vocês quiserem ver a dádiva de Deus, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Que é o suficiente. Que é o suficiente. Jesus é o suficiente. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu multipliquei pães e peixes, mas no deserto, Moisés também ofereceu para vocês o maná. E o maná também não foi suficiente. Não é só esse peixe, esse pão que não é suficiente. O maná não foi suficiente. Aquele povo pereceu no deserto, mesmo tendo maná todos os dias. Mas eu lhe ofereço outra coisa. Eu estou oferecendo a vocês outra coisa. Eu não estou oferecendo a vocês algo que vai perecer. Ser participante do corpo de Cristo não é algo somente empolgante. Ser participante do corpo de Cristo não é só algo que nos satisfaz. Ser participante do corpo de Cristo não é só encher o nosso ego, dar respostas a nós. Ser participante do corpo de Cristo é entender que Jesus é suficiente. É entender que a graça de Deus é suficiente para mim. Não é um movimento. Então, quando ele falou, olha, para que vocês entendam o que o meu Pai mandou lhes dizer, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aquilo para as pessoas foi um confronto. Foi algo confrontante. Porque Jesus, esse aí não é o Nazareno, não é o filho de José, o filho de Maria? Já não era mais o rei já. Era o rei. Antes eles queriam proclamar rei. Mas aí quando confrontou, eles falaram, não, isso aí é o filho de José. O filho da Maria é o carpinteiro. Não é tão especial não, como a gente pensava que era. É o carpinteiro. Esse aí é o carpinteiro. Olha o absurdo que ele está falando. Então, naquele discurso, já não um discurso que lhe oferece benefícios, mas um discurso de renúncia,
um discurso de abrir mão, como nós falamos mais cedo, de resiliência, de passar até muitas vezes pela privação, aceitar a dificuldade e passar por ela, ainda que não tenha pão, ainda que não tenha peixe, ainda que seja escasso, mas se manter firme num propósito. Aí as pessoas começaram o quê? Vamos abandonar. Eu não vou ficar nisso. Não queremos isso para nós. Isso não é suficiente. Esse discurso não é suficiente. Eu quero pão, eu quero peixe. Eu quero o que ele pode fazer apenas. Eu quero oferta. O que ele pode fazer? E ele fala. Se não fizer maravilhas, vocês não creem. Mas e se eu revelar coisas que o meu pai falou para mim? Então Jesus está falando com um povo que conheceu milagres, que conheceu maravilhas. Foram eles quem falaram sobre o Egito, foram eles que falaram que o maná desceu no céu. Foram eles que falaram, porque eles conheciam. Mas ainda assim conhecendo, eles não creram. Vendo Jesus fazer as mesmas maravilhas, eles não creram. Por quê? Porque Jesus falou, não é só pão. Vocês têm que negar alguma coisa, vocês têm que abrir mão de alguma coisa. Vocês têm que deixar alguma coisa. Porque o reino dos céus não é feito só de benesses, de reconhecimento, de eu alcancei, Deus abençoou. Tem entrega. Participar desse corpo. Participar do corpo de Cristo. Participar da entrega de Cristo. E as multidões são assim. Quando se reúnem, elas acabam conduzindo um todo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O que a multidão está falando hoje? O que a multidão fala hoje? Aquela multidão começou a falar o quê? Deixa isso para lá, esse é o filho do José e da Maria. Ele passou de um rei que faz prodígios, maravilha, para ser um carpinteiro. Simples carpinteiro. Lá de Nazaré. Então eles começaram a retroceder. Começaram a voltar atrás. Porque na multidão começou. Não, deixa quieto, a gente já conhece. E o ponto principal dessa mensagem hoje, Fabiano, para a gente, está ligado ao seguinte. Que muitas vezes na multidão, nós estaremos em multidão. Nós vivemos em multidão. E muitas vezes a multidão vai falar, vai ter vozes na multidão. Assim como os espias. Lembra dos espias? Foram 12. Quando voltaram os 12 com informações. Dos 12, 10 trouxeram as piores informações. E a influência dos 10 sobre a multidão foi a pior possível. Chegou a ser maior do que a dos 2. Os 2, Caleb e Josué, que tiveram as informações, que tiveram teve a entrega da informação real, não teve efeito.
o efeito da mensagem deles não surtiu sobre a multidão. Porque quando a maior parte falou assim, olha, a terra é boa, tem coisa boa lá, mas a terra engole gente, a terra tem gigantes, certamente não é a terra que o Senhor nos separou. Todo mundo preferiu o quê? Vamos dar ouvido para os 10. Você viu o que a maioria está falando? Então, o cerne dessa mensagem está no seguinte, não é o que a maioria está falando, é o que Deus está falando comigo e com você. É o que Jesus está falando comigo e com você. Jesus está falando, traga pães e peixes, pode trazer que eu vou multiplicar. Mas hoje não tem pão e hoje não tem peixe. Mas se você participar do corpo e do sangue, você verá o melhor que Deus tem para fazer. Mas muitos de nós estamos dando ouvido. Olha, lá não é para gente. E a pessoa retrocede. O ambiente começa a levar você. Começa a levar você. E a pessoa não percebe. Era isso que eu conversava hoje com a minha esposa. Dependendo da influência do ambiente, nós somos levados. Então, o ambiente que pessoas desmotivam, pessoas que levam você para um pensamento sempre negativo, sempre o pior da coisa. Nunca tem uma palavra como Josué e Caleb levantou a voz e falou, não, certamente o Senhor será conosco. É exatamente a terra que ele falou. A terra é boa, a terra é fértil. A terra é fértil, os frutos são maiores, a terra é maravilhosa. Mas o que influenciou as pessoas? O que influenciou foi a maior parte. E aqui Jesus estava falando com eles, Fabiano, e falou, olha, se vocês entendessem sobre isso, e aí disse para eles, fez uma proposta, olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse daí, é esse que eu vou entregar para meu Pai. Eu vou levar vocês para o Pai. Porque só eu posso levar. E as pessoas entenderam que era uma coisa muito difícil para eles aceitar aquele discurso do filho de José e de Maria e retrocederam. Foram embora. Foram embora. Mas ainda tinha os discípulos, tinha mais gente. E Jesus faz para os discípulos dele essa proposta. Ó, tá vendo a multidão indo embora? E vocês? Vocês não vão também? Tá todo mundo indo embora. A minoria ficou, então. Os apóstolos ficaram. Que era a minoria. É isso. O que nós temos que lutar na nossa vida, Fabiano, talvez entender que aonde nós estivermos, talvez nós vamos ser a minoria. Talvez. Amém por isso. Louvado seja Deus por isso. É melhor que nós sejamos a minoria como Josué e Caleb, que depois chegaram na Terra Prometida. É melhor que talvez nós sejamos a minoria como os apóstolos que estão citados aqui em toda a Bíblia e toda a história do Evangelho, né? Que nos trouxeram ensinamentos, que criaram a igreja de Cristo que nós conhecemos hoje, a palavra do Senhor é ministrada hoje, o Evangelho chegou hoje por causa destes que não retrocederam. A multidão foi. Então, a nossa caminhada não é pelo movimento da multidão. Sim. Que nem sempre a multidão está certa. Você chegou a ver um vídeo de uma professora que está na sala, fazendo um parênteses com essa questão da multidão. Não.
Aí ela tá na sala, aí falou, todo mundo tá aí? Ele falou, não, tá faltando um aluno. Aí ela pega um livro assim e fala, ó, que cor é esse livro aí? Todo mundo, é vermelho. Todo mundo tá vendo o livro vermelho? É vermelho. Falou, quando chegar esse aluno que tá faltando, eu vou fazer essa mesma pergunta. Que cor é esse livro? Vocês falam que o livro é verde. Aí beleza, aí chegou o aluno, aí ele, que cor é esse livro? Ela fala. Aí, fulana, que cor é o livro? Falou verde. Aí o aluno chegou atrasado, dá uma olhada assim, tipo, não é verde, né? Aí pega para o outro, que cor é esse livro? É verde, professora. Aí pergunta para o outro, que cor é esse livro? É verde. Aí pergunta para o que chegou atrasado, que cor é esse livro? Aí ele pega e fala, é verde. Aí a sala começa a dar risada, né? Ela fala, tá vendo? O fenômeno da influência. A pessoa é influenciada pela maioria. Ela sabia que o livro era vermelho. Só que a maioria falando que era verde, ela falou que era verde. É mais ou menos isso que você falou, né? É isso. Sobre a maioria, né? É não permitir que porque talvez a gente esteja, e sempre, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida social, a gente vai conviver em grupos. E talvez dentro do grupo ali haja uma conexão, né, entre uma parte e que define uma ideia, tem uma ideia de é isso aqui, é isso daqui, o certo é isso daqui. Mas não é só porque o grupo definiu que aquilo é algo que é certo ou melhor, que você só porque dentro de um grupo tem uma parte que define e pensa de uma maneira chega a ser igual, que a gente também vai ser definido por isso. Então, era muito fácil os discípulos voltar atrás. A multidão de 5.000 pessoas. 12? Vamos também. Vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos embora. Mas não. Você acha que é a profundidade? A profundidade de conhecer e a certeza de quem você conhece? Porque a multidão, ela viu um homem lá que multiplicou, né? Mas será que essa multidão entendeu de fato a mensagem? Mesmo que muitos desses estavam seguindo a Jesus, né? Então, de fato, eles escutaram outras mensagens fora aquela da multiplicação. Sim. Mas será que houve um entendimento ou interesse de entender qual era a mensagem de fato, né? Que às vezes Jesus, às vezes não, né? Jesus estava falando algo transcendente, né? Estava falando do pão, ele não estava falando desse peixe, ele não estava falando da coisa terrena, né? Ele estava falando algo além, né? E essas pessoas, elas não entenderam, né? Isso. Falou, mas eu quero o peixe, né? Eu quero o pão, eu tô com fome, eu quero isso que eu tô vendo, né? Por quê? Porque ele queria um Cristo que era ou o Cristo com a espada, um rei, né? Um rei. Ele não queria esse Cristo, né? Não, agora o reino do céu é algo completamente diferente, algo que transcende isso que toda a vida foi olho por olho, dente por dente. Isso. Toda a vida foi na espadada. Hoje em dia, não. Hoje, agora, a partir de hoje, vai ser algo que transcende essa matéria, né? Isso. E eles não entenderam, né? Não entenderam. E é isso. E é exatamente sobre isso, né? Aquilo que toca meu coração, né? Não é aquilo que se pode tocar, não está relacionado sobre aquilo que eu vejo, né? Eles estavam ali porque o pão era de verdade. Por causa, era palpável. Por causa do pão. Tá vendo o pão? E ele tá falando de outra coisa, né? Então, muitas vezes é o que acontece. Olha, cadê as coisas? Elas não estão acontecendo? Então, eu vou com a multidão. Eu não estou vendo nada. Então, eu vou com a multidão.
quando o escritor de Hebreus diz que a fé não é isso, né? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, né? Mas que se espera. Isso é esperança, é crer. Que aquilo que você ainda não viu, mas que você espera, vai acontecer. Pode acontecer. Mas as pessoas estão firmadas naquilo que se vê, naquilo que se pega, naquilo que é palpável. E é por isso que vai com a multidão. A maioria está desistindo, isso é normal. Então vamos desistir. Vamos desistir também. Vamos esquecer também, porque a gente está perdendo tempo. Infelizmente. E isso é uma corrente forte, viu? É uma corrente forte. Nos nossos dias é uma corrente muito forte. Sim, tem bastante exemplo, né? Falando de igreja, tem bastante exemplo do que era. Não é que era pecado, continua sendo, né? Certas coisas que não condiz com a mensagem de Cristo, hoje em dia ela já não é mais tão grave assim, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Tem coisas que antigamente era igual conversão, né? Uhum. Conversão da pessoa era diferente do que é hoje, né? A conversão era fulano se converteu, então fulano não participa disso, porque fulano ele é da lei dos crentes, né? Era até lei, né, antigamente. Ele não participa disso, né? Porque até o ímpio naquela época ele acreditava na separação, né? Ele é separado, né? Não é que ele agora é melhor do que os outros, não. Ele está vivendo outra vida, ele está caminhando outro caminho, ele está vivendo outras coisas, né? Sim. E isso era nítido. A pessoa, ela mudava a rotina dela, ela mudava o jeito que ela falava, o jeito que ela se vestia. E isso era nítido. Sim. Hoje é mais suave, vamos dizer assim, né? A pessoa, ela não tem aquela mudança brusca que de fato dá para ver no semblante da pessoa, né? A caminhada dela mudando, né? Tá, agora não. Hoje você pode declarar que você é cristão e isso já basta, né? A sua declaração como cristão já basta. Mas você pode continuar com a sua vida, né? É isso. Fazendo o que você faz, né? Fazendo o que você pensa, e tá tudo certo, né? A conversão de hoje, não sei se você pensa parecido, ela é assim hoje. É o que a multidão está fazendo. É o que a multidão está fazendo. E ainda mais nós que estamos numa era bem diferente, né? Nós viemos de uma era, de um período, né? A gente mudou muito. Nossos acessos à informação era uma televisão, Sim. né? Rádio. E hoje não, a gente tem... Né? Tem internet, você consegue procurar o que você quer. É uma comunicação, assim, extrema, né? De informações, né? Então, nesse bolo, né? Nesse boom de informações, nós vamos encontrar aí, muita coisa. E aí, principalmente a igreja mais jovem, a igreja jovem, né? Ela tem acessos como nós não tínhamos. Porém, nisso não tem um filtro, né? Isso não tem um filtro. Então, aí você vai ver coisas assim que são absurdas. Nós sabemos disso. Não é nem que antes, Fabiano, mas antes não podia. Não pode. Nunca pôde, não pode. É simples assim. Não pode. Não é. Isso não é evangelho, né? Uma vida promíscua
não é evangelho. É simples assim, né? Porém, com tanta informação, fica fácil a pessoa escolher, né? Uma série de seguir alguns, né, ensinamentos, né? Que vai aqui que se enquadra melhor no que ele quer. Porque teve um que fez se enquadrando no que é aquele que ele quer, né? Isso. E isso é algo que a gente vai ver na própria palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, né? Em 2 Timóteo, se não estou enganado lá, que vai chegar um tempo, e esse tempo talvez a gente já está vivendo ele hoje, né? Em que a sã doutrina, e não é a doutrina do homem, é que a palavra de Deus, né? Vai chegar um tempo que a palavra de Deus vai dar uma doideira no povo. O povo fala, não, tá doido? Vai dar coceira nos ouvidos, e que eles buscarão mestres que satisfaçam a sua vontade, aquilo que condiz com o que você pensa. Então, é meio que isso, tá né? Chegando. É o que já chegou. É o que já chegou. Assim, o que já chegou. Não precisa ficar pensando muito. É o que já chegou, né? Nós vemos homens que em um período atrás tinham todo um cuidado sobre a palavra, né? Mas que hoje você observa e fala, agora opa... Tá até reformando a Bíblia, né? Mudando. Você vê como que as coisas que a influência é muito complicada. Esse pastor que falou que ia atualizar a Bíblia, né? Ele deu uma mudada, né? Não quer atualizar a Bíblia, porque a Bíblia já não estava tão certa assim. Então vamos atualizar. Esse mesmo cara, ele chamou uma pessoa recentemente para ir na igreja dele, que é uma pessoa que ela se desviou, ela é uma cantora, ela se desviou, né? E agora ela canta num multishow, né? Ela canta na Globo, canta na Fátima Bernardes. Ela canta com Pablo Vittar. Ela virou essa secular, cantora, né? secular, Cantor secular, né? E ela canta aquelas músicas da Luísa Sonza. Sim. Ela canta aquele tipo de música. Certo. Agora. Ela não tá cantando músicas bonitas, música que exige da voz dela, Sim. o talento, mostrando o talento dela. Ela tá cantando esse tipo de música, sabe? Certo. Esse tipo de música, com essas características, né? Que todo mundo sabe como é que é. Sim. Aí esse cara que atualizou a Bíblia chamou essa mesma menina, essa mesma cantora, para ir na igreja dele se apresentar. Aí essa menina chega e fala, em cima do púlpito dela, falou, não, nunca pensei que ia me chamar. Até a própria pessoa fica surpresa. Pegou e achou, não acredito que me chamaram. Por que isso? Por que ela sentiu isso? Não é à toa. É porque conhece. É porque sabe. Não dá para misturar o sagrado e o profano. A pessoa sabe. Até o diabo sabe. Até o inimigo da nossa alma sabe. Mas só o pastor que não sabe. Mas arrasta a multidão. Entendeu? Mas arrasta a multidão. E cada frase dela falando isso, a multidão, a igreja arrasta a multidão. A cada frase dela, ela falando que ia cantar música, mesmo que ela não tenha cantado, eu acredito que ela não cantou. As músicas que ela canta no Multishow, na Fátima. Mas a ideia... Mas a postura dela era como se ela estivesse nesse lugar. A postura dela é como se ela estivesse nesse ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque
essa diferenciação do santo e do profano, do cálice que era para servir um vinho no altar, Sim. e agora está tomando Sim. uma cervejinha. Estou falando não o líquido, estou falando Sim. a intenção, né? É a intenção. A intenção, hoje em dia tá meio que, tá meio que, quem pensa o contrário disso, tá errado. Se você fala sobre o santo e o profano, você tá errado, porque você tá falando coisa errada, porque você não tá atualizado. E é nisso que a mensagem consiste, Fabiano. Que ainda que toda a multidão tá falando assim, olha, tá vendo lá? É isso aqui, ó. Esse é o caminho. Eu e você temos que permanecer entre os 12 daquela multidão que queria pão. Eu e você temos que estar entre aqueles 2 que viu o que Deus propunha e o que Deus ia fazer. Não entre os 10 que foi lá e arrastou a multidão para 40 anos no deserto. É difícil. Não falando que é fácil, não. É difícil. Porque todo mundo voltou. Imagina, 5.000 pessoas indo embora, ficou os 12 ali. Fica desacreditado. Fica desacreditado. Mas é desacreditado diante dos olhos do homem. Diante dos olhos da sociedade, né? De quem quer que isso acabe. De quem quer que isso se encerre. Né? Então, olha lá, só os 12. Vamos ser esses 12? Amém. Vamos ser esses 2? Amém? Então, Amém. Que a gente possa ser o Neemias, né? Sair de lá do copeiro lá do rei, né? Se indignar com tal causa, chegar naquele lugar lá onde o povo tá, ó, desmotivado, né? E segundo a ordem de Deus, a gente chegar no lugar e falar, pessoal, tem esperança. Amém. Pessoal, dá para concluir a obra. Pessoal, dá para levantar os muros. Pessoal, dá para arrumar as portas. Pessoal, dá para voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Dá tempo de fazer aquilo que a gente fazia antes, Fabiano. Dá tempo. A gente só não pode se submeter à multidão. É só isso. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Boa esta palavra. Amém, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe aí. E que a gente possa continuar aí servindo como canal de bênção para a vida das pessoas. Para que você possa continuar executando esse trabalho aí. Deus possa continuar te dando discernimento, sabedoria aí da parte de Deus. Para a gente poder engrandecer o reino de Deus. Amém? Fica com Deus. Amém, abençoado. E logo, logo, vamos mandar ver nos vídeos novamente. Amém, Se abençoado. Deus quiser. É tempo em fora de tempo, não é? Em tempo. Mesmo que seja fora de tempo, falar do que a Bíblia nos orienta, vamos falar. Amém. Amém.